Bill Gates, em 2015, enviou uma mensagem para Epstein. Estou com vontade de te ver. Estou preparando pandemias. Naquele ano, ele ainda fez uma TED Talk alertando. Precisamos nos preparar para pandemias porque elas virão. Claro, depois em 2020 aparecia como: nossa, esse cara, como esse multibilionário, é bom que previu o que aconteceu em 2020. Em 2019 também foi feito um simulado antes de começar a pandemia, onde pessoas muito poderosas se reuniam e simulavam um vírus contagioso que afetava os pulmões. Tipo, bom, enfim, o que tivemos, né? Como podemos fazer com que as pessoas parem de comer carne? Não conseguimos que façam isso de forma voluntária. Então a melhor maneira de fazer com que parem de comer carne é tornando-as alérgicas à carne. Bill Gates tinha uns laboratórios ONGs para ajudar, porque se você reparar, sempre a desculpa é não, é que eu vou ajudar vocês por causa da mudança climática, ou por causa de doenças, tal. Toma essa injeção que eu desenvolvi em 6 meses, porque essa doença é muito ruim, coloca isso. Eles tinham laboratórios e ONGs nesse país africano, e o ditador percebeu que estavam modificando geneticamente mosquitos. Aí você me pergunta, para que modificar geneticamente mosquitos? E outro dia eu estava vendo uns vídeos, e assim como você vê vídeos em que soltam uma caixa de carrapatos no meio do campo, você vê um helicóptero que de repente abre umas portas de uma caixa embaixo, parece que sai pó, são nuvens de mosquitos. E saiu a notícia de que Bill Gates pretende soltar, olha só o número, 750 milhões de mosquitos só na Flórida para. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de A Fábrica. Hoje tenho o enorme prazer de contar com Pep, um cara que conheci em um evento de MMA, faz pouco mais de um ano aproximadamente. Ele não tinha redes sociais e de um ano para cá estourou nas redes, já tem uma marca pessoal muito sólida, falando de fatos, polêmicas e de verdades bastante incômodas, com as quais eu concordo muito e disse isso para ele ontem por telefone. Fico feliz que mais pessoas defendam a masculinidade e busquem a verdade, mesmo sendo incômoda. É um prazer ter você aqui, Pepo, como está? Muito obrigado, senhor. O prazer, na verdade, é meu, porque eu também já te acompanho há um tempo e, poxa, estar aqui na Elefactoria é realmente uma honra. Então está perfeito. Estou com vontade de mandar ver. Vamos mandar ver, cara. Na verdade, você fez vários vídeos que viralizaram bastante. Falando de tudo relacionado ao Bill Gates, de tudo relacionado à carne, à comida, à alimentação, o quê? O que seria o mais importante que você teria para dizer ao público sobre todos esses assuntos? Que parecem tirados de um filme do 007 do James Bond, em que existem entidades malignas, bilionários, que querem que a sociedade se comporte como eles desejam, por motivos completamente egoístas ou de poder. Vamos deixar por aí mesmo, porque isso parece realmente tirado de um filme no final das contas. Está totalmente correto. E essa é a ideia que muitos têm assim que entram nesse mundo de conspirações, de bilionários financiando coisas para prejudicar nossa saúde, porque isso depois traz um benefício. A primeira vez que você se depara com isso, literalmente, você acha que é um filme e pensa: o que esse cara está me contando? Sabe, aqui falando do Bill Gates, como se ele fosse, sei lá, o vilão de um filme do James Bond, né? No entanto, este ano, com a divulgação no final de janeiro dos arquivos de Epstein. Já se você lê tudo o que tem nos arquivos de Epstein, percebe que a realidade supera a ficção, qualquer coisa que você pensava naquele momento, tipo, ah, que loucura, né? Como é que vão pulverizar a gente com aviões? Como as injeções vão carregar coisas malignas e tal. Uma vez que saem os arquivos de Epstein e você percebe que realmente existe uma elite que busca obter benefício, já não vamos mais entrar no assunto de filme, né? Não, eles querem acabar com a humanidade. Tipo, realmente há mensagens de texto nos arquivos de Epstein, como podemos reduzir a classe pobre? Isso está citado literalmente nos arquivos de Epstein. Então, uma vez que você lê isso, percebe que já não parece tanta teoria da conspiração, já não parece coisa de filme, né? Os arquivos de Epstein, sem ir muito longe, e já que você mencionou Bill Gates em 2015 literalmente dizia para Epstein, mensagem enviada para Epstein: estou com vontade de te ver, estou preparando pandemias. Ou seja, pandemias sim. Não sei se posso dizer isso. Já. Já não está tão focado, mas enfim. Ou seja, estamos nos preparando. Naquele ano fiz uma palestra TED Talk dizendo: precisamos nos preparar para pandemias, porque elas vão acontecer. E claro, depois em 2020 parecia tipo, caramba, esse cara, que bom é esse multimilionário que previu o que aconteceu com a gente em 2020 e 2019.
Também foi feito um simulado antes de começar a pandemia, onde pessoas muito poderosas se reuniam e simulavam um vírus contagioso que afetava os pulmões, tipo, bom, enfim, o que a gente teve, né? Então, claro, uma vez que saem os arquivos de Epstein e você vê o que tem ali, já percebe que não é tanta conspiração. E hoje em dia, todo dia aparecem coisas novas, né? Agora, se fala muito disso de, por exemplo, estão nos fumigando, tal, não sei o quê. E isso você pode levar como um filme do James Gizmo, tipo, não, estão jogando veneno na gente porque querem nos matar? Ou você consegue ver a verdadeira intenção por trás disso? Isso é totalmente público, tudo o que eu digo também, né? Não estou aqui porque fumei um baseado e estou inventando isso. Se uma pessoa procurar, é público. Bill Gates tem um projeto literalmente com a intenção de bloquear o sol para a justificativa é frear a mudança climática, né? Porque sabemos que esses multimilionários querem gastar tudo para nosso bem sem interesses egoístas. Bill Gates quer mesmo nos ajudar combatendo a mudança climática? E acontece. Cobrindo o céu com nuvens de metais pesados que se espalham pelo céu. E o Sol não penetra totalmente e a Terra não absorve tanto calor, né? Assim, supostamente ele está freando a mudança climática. Tá, mas o que você está espalhando no céu para mim? Para que a gente freia a mudança climática? Qual que é a explicação? Você está colocando metais pesados aqui para mim. Está colocando alumínio. Está caindo iodeto de prata em mim. Iodeto de prata, claro, tudo isso está caindo em cima da gente. E isso, que efeito tem para nossa saúde? O alumínio está relacionado com um monte de problemas mentais, não é? E a cada ano que passa, cada vez tem mais gente com demência, com Alzheimer, com 1000 tipos de problemas. Então, será que realmente vale a pena para mim a questão da mudança climática? Porque, claro, depois podemos debater se a mudança climática existe. Mas usando isso como desculpa, você está me borrifando para baixar a minha temperatura? Aqui já entra se é conspiração ou se realmente querem nos ajudar, né? Vamos fazer um trabalho, eu e você, agora depois do podcast. O que eu gostaria é que toda a informação que vamos dar aqui desses projetos que o Bill Gates tem, podemos falar também sobre os carrapatos, sobre a carne, podemos falar de muitas coisas. Os mosquitos, sim, o lance dos mosquitos, né? Eu já entrei no tema dos carrapatos e na verdade já estão avisando há muito tempo. E aí? O mais curioso é que os vilões do James Bond que mencionamos aqui nem se escondem ou conspiram. Eles fazem isso abertamente no Fórum de Davos. Eles aparecem e te contam as coisas literalmente na sua cara. E o pior é que tem gente que mesmo ouvindo, continua achando que é mentira. Não é que seja mentira ou que simplesmente sejam tão inocentes a ponto de realmente acharem que esse pessoal com tanto poder zela pela nossa segurança e se preocupa com a gente, né? Isso que você falou é muito bom. Pegando esse assunto das carrapatas, literalmente apareceu um cientista muito renomado, um alto cargo da Universidade de Nova York. Ou seja, estamos falando de pessoas de lugares muito importantes. Sim, top nível académico, estamos. E isso aparece numa palestra. Não sei se era uma TED Talk também, mas enfim, é uma palestra de altíssimo nível acadêmico, como você disse. E nessa palestra, essa pessoa diz que, de novo, com a desculpa da mudança climática, porque aí já é outro debate, dizer se a mudança climática é real ou não, mas usando a desculpa da mudança climática para tentar freá-la. Os seres humanos devemos parar de consumir carne, porque parar de consumir carne vai gerar mudanças, com menos emissões, e isso vai ajudar o planeta. Que bom, isso é uma piada, né? Porque depois você vê as emissões e 80% das emissões mundiais estão na Índia e na China, né? Então por que você quer me tirar a carne aqui na Europa? Sendo que o percentual de CO2 que isso emite pode ser um 0%, 0,5 das emissões mundiais? Acho que é 1% o que a Europa produz, algo assim, li outro dia, embora teria que ver se é 100% assim. Voltando ao tema do discurso que esse académico deu, acho que ele literalmente disse, eu tenho uma memória muito boa para essas coisas, acho que ele literalmente disse, como podemos fazer com que as pessoas parem de comer carne? Não podemos conseguir que façam isso de forma voluntária. Então, a melhor maneira de fazer com que parem de comer carne é que se tornem alérgicos à carne. E outro dia, já nos meios de comunicação convencionais, procurem, senhores, procurem no jornal El Mundo, procurem no jornal El País, já começaram a aparecer artigos dizendo que há uma nova alergia à carne provocada por picadas de mosquitos ou carrapatos. Isso é uma loucura, porque quando já sai no jornal É o Mundo, já é algo que está super desenvolvido. Quando sai nos jornais convencionais e aparece, isso já faz tempo, claro. Isso, ou quando aparece já faz anos que está se desenvolvendo. Claro. Na verdade, o primeiro caso registrado, acho que foi em 2011 da síndrome alfagal, que é essa alergia causada pela picada de carrapato.
E esse acadêmico dizia exatamente o que você acabou de falar. Por exemplo, não deixaria de comer carne, pois adoro. Mas, no entanto, na natureza temos esses casos, como a mordida desse carrapato, que se ele te morde, você se torna alérgico à carne. Então, através da bioengenharia, poderíamos fazer com que as pessoas se tornassem alérgicas à carne. Claro, e ele solta isso e você fica tipo, o que diabos? Esse cara acabou de dizer que todo mundo já não é. Porque tudo bem você querer ser vegano, e eu respeito totalmente se a sua ideia é não quero fazer mal a outros seres, sabe? Eu não compartilho, mas me parece algo meio nobre, por assim dizer. Tipo, não vou, beleza. Mas agora se você me força, e já que não pode me forçar, você faz o que comigo? Que um bicho geneticamente modificado me pique para me passar uma proteína que, ao entrar no meu sistema, toda vez que eu como carne, me causa uma alergia. Não é uma alergia do tipo minha barriga dói, a comida fez mal. Já houve casos de pessoas que morreram por comer carne. Eles não sabiam da picada do carrapato nem da alergia, e foram achados desmaiados, pois tinham apagado. É uma alergia forte. Então é assim que querem te deixar sem comer carne. Essas elites que sendo algo forçado, me parece, não sei. Como disse, se você é vegano e não quer prejudicar animais, ótimo, mas não tente impor isso a mim. O que você acha que tem por trás disso, de tentar fazer guerra contra a carne, contra a comida de origem animal e tudo isso? Você acha que existe algum tipo de plano para nos enfraquecer? Ou você acha que é só porque realmente afeta as mudanças climáticas? Qual é a sua visão mais profunda sobre as intenções que essas elites têm para que a gente pare de comer carne? Que boa pergunta, irmão. Olha, eu tenho duas visões, tá? A visão de, bom, vou ficar aqui porque é um lugar seguro, e depois tem a visão mais profunda. Primeiro eu vou te falar sobre o lugar seguro. É que eu penso que essas elites são pessoas super gananciosas e sempre buscam mais dinheiro, mais poder, de um jeito que são uns gênios, uns malditos, feras. Nos negócios, o que acontece é que os negócios deles brincam com a sua saúde, né? Então, se por exemplo todas as pessoas do mundo tivessem essa alergia e parassem de comer carne, por acaso, Bill Gates é um dos maiores financiadores de uma empresa que produz carne através de impressoras 3D, ou seja, carne artificial, né? É tipo, beleza, você tem o Bill Gates investindo uma grana muito interessante em empresas que trabalham com carrapatos, que supostamente é para acabar com os carrapatos. Mas claro, a cada ano que ele investe uma grana nessa empresa, aumentam os casos dessa alergia à carne, né? Então ele está financiando isso, mas ao mesmo tempo financia para que as pessoas comam carne artificial. Há um conflito de interesse. Se algo der certo para ele, a outra também dará, né? Então, muitas vezes eu quero ficar só nessa parte de simplesmente dizer, beleza, eles só querem ganhar mais dinheiro e ter mais poder. Aham. E aí tem a parte mais profunda que é realmente o que você falou. Não, é que essas pessoas, além de poder, querem que a gente seja o mais fraco e controlável possível. Aqui entra o tema da testosterona, assunto que abordo bastante nas minhas redes sociais. Eu geralmente costumo me dirigir aos homens, porque a testosterona nos últimos 50 anos caiu mais de 40%. Bom, basicamente o jovem de 20 anos de hoje tem a testosterona de um homem de 50, 60 anos nos anos 70. Isso é uma loucura. A testosterona é o hormônio, é o fogo interior do homem, entendeu? É o hormônio que faz o homem agir. É o hormônio que faz o homem ter liderança. É o hormônio que faz o homem querer conquistar, querer melhorar. E não estou falando no sentido de guerra, sabe? Mas conquistar a sua vida, entende? Que é algo que hoje em dia muitos homens estão totalmente perdidos, né? E isso pode ser perfeitamente relacionado com essa queda da testosterona, entende? E voltando ao assunto desses multimilionários, né? Que querem mais poder e controle. Se você parar pra pensar, eles querem que você seja o mais controlável possível. Como poderíamos fazer com que os homens fossem o mais fracos possível? Como poderíamos enfraquecê-los ao máximo? E se reduzirmos ao máximo a testosterona deles? E aí você entra na questão da carne ou da comida que temos comido, que nossos ancestrais comeram a vida toda. É nisso que evoluímos. Graças à carne, nosso cérebro evoluiu. É o que sempre nos tornou fortes, não é? Claro, se tirarmos isso deles porque são alérgicos e introduzimos outro produto, além disso, negamos tudo está relacionado no final, certo? Vou relacionar tudo, porque estamos falando de carne. Mas antes falamos do sol. Tapar o sol. O sol faz com que você tenha a testosterona mais alta através da vitamina D. Se você for sedentário, fica em casa o dia todo, com todos os aparelhos que temos, toda a tecnologia que temos hoje em dia, que é uma turbo de ração.
Que se é conteúdo vertical, você vai rolar. Que se é Netflix, que se é filme novo, videogame novo, tudo para que você fique sentado. O pornô. O pornô é a destruição da testosterona do homem. E tem gente tentando justificar isso. Não, não é que diminua, talvez sim, mas te afeta psicologicamente para que você seja literalmente um verme. Então todas essas coisas começam a se juntar. E no final você percebe que, se pesquisar, se puxar o fio e voltar atrás, há super multibilionários por trás de todas as indústrias. Quem se beneficia se você deixar de comer carne? Se puxar o fio, verá figuras poderosas financiando esse movimento. Quem se beneficia do seu medo ou ódio ao sol, no fim, o resultado é o mesmo. A quem interessa que você fique em casa sem fazer nenhum exercício, comendo comida lixo, jogando videogame, sendo sedentário, assistindo, não importa, puxando o fio de todas essas indústrias, você chega ao mesmo lugar. São pessoas que têm interesse em que o homem esteja acabado, e realmente neste século eles estão conseguindo, agora mesmo estamos acabados. Como um homem moderno pode combater isso? Realmente, a primeira coisa é ter esse estalo e perceber o que está acontecendo, certo? Porque estamos muito distraídos hoje em dia. Se você perceber, tudo é uma distração contínua. Os celulares acabaram com a gente e estamos distraídos, né? Primeiro acordar e perceber que, olha, meu avô tinha essa saúde. Eu não estou nem perto dessa saúde, né? Falo sempre de forma geral, né? Não digo que ninguém seja saudável hoje, pois há pessoas que estão muito bem, né? Mas em média, o que é a média dos homens? Quando você acorda e percebe que o que ocorre ao seu redor e a comida que consome não são acidentes. Que seja tão ruim que hoje em dia quem é visto treinando pode ser visto como se não estivesse fazendo demais. Não, não treine. Não tenha bons hábitos porque você é muito nerd, irmão. Por que não? O que você está fazendo acordando cedo para sair para dar uma caminhada, para tomar sol, em vez de estar, não sei, fazendo qualquer coisa, estando distraído como todo mundo está hoje em dia, não é? Então, uma vez que você tem esse despertar, realmente, volte ao básico, certo? Uma vez que você percebe que está ali preso, volte ao básico. O que temos que fazer? Para cuidar da saúde e manter a testosterona alta, muitos procuram suplementos, pílulas mágicas, mas não é assim. Irmão, durma direito, durma bem, coma direito, treine forte como um homem. E o componente psicológico da testosterona é muito potente, certo? Sim, é ótimo que você durma bem, que treine bem, que coma bem, mas se você realmente vive pensando como um verme, porque eu vou dizer, você não assume responsabilidade pela sua situação. Porque tudo isso que eu falo sobre multimilionários, que tal, está muito bem. Mas se você percebe e você conhece, as pessoas criticam dizendo que estão nos prejudicando, falam da saúde da aposta. Mas e você? Por que é gordo? Ou seja, se você já sabe, se você tem o conhecimento de que estão tentando ferrar com a sua saúde, por que você não está fazendo nada para mudar isso? Essas elites só querem me distrair. Por que você vê pornografia? Por que você ocupa sua mente com essa porcaria? Então, como quarto ponto, assumir responsabilidade como homem e tentar mudar para estar o mais saudável possível e com a testosterona alta. Aqui há um tema delicado. Ontem participei de um podcast com Greeny e Roger Garcia. O que houve? Falávamos sobre assumir responsabilidades após toda a confusão comigo por causa do evento. E a realidade é que chega um ponto em que é bastante complicado afetar o quadro geral. Eu já estou nas redes sociais há 3 anos, todo mundo sabe que tudo o que você está dizendo eu compartilho 100%, mas chega um ponto em que a gente não pode se preocupar e assumir responsabilidade por toda a sociedade. Então eu vou mandar aqui um salve para Michelle Moya. O conselho que eu dou para os homens para acabar com essas elites malignas é o seguinte: torne-se a melhor versão de si mesmo, dê o exemplo e influencie outros a fazerem exatamente o mesmo. Não podemos acabar com o mundo, não podemos acabar com essas elites. A única coisa que podemos fazer é, como você mesmo disse, assumir responsabilidade. Esteja o mais forte que você puder, tenha o melhor condicionamento físico possível, coma da melhor forma possível, ame sua família da maneira mais honrada possível, ame a Deus.
Muito importante também, porque sem Deus toda essa guerra não faz sentido. E agora, falando de Deus, acho que não. Quando te perguntei quais são os motivos que essas elites podem ter, a primeira camada, concordo com você. Negócio, puramente negócio. Quero que as pessoas fiquem doentes, que comam mal, que eu as encha de cereais ultraprocessados para que depois desenvolvam doenças. Sou eu quem vende para elas, não é? Aquela mítica de eu corto suas pernas para te vender as muletas? Exatamente. Depois a segunda camada é isso, não é só por dinheiro, é para tê-los, para nos controlar, mas há ainda uma terceira camada, É a espiritual. é impossível entender sem considerar a guerra espiritual, a luta metafísica entre bem e mal. Além disso, quando a gente entra nessas coisas, muita gente pode achar que é besteira, mas não é nem um pouco normal. A adoração ao mal, à simbologia, aos 666 a Baal, a Moloch. Bom, Sobre isso a gente pode falar. sem Bafomé não tem como eu entender essa guerra. E no começo, quando você passa pela primeira camada, você diz que muita gente fica aqui, muita gente nem chega na primeira camada. Claro, porque muita gente nega que essas coisas que estão completamente documentadas, como por exemplo, eu ontem falava sobre isso com pessoas da minha família, que não conseguem acreditar que as trilhas que eu falo, olha isso, trilha de condensação de avião normal, desaparece, aquilo ali que fica horas, né? Me perguntam como eles vão mudar o clima. Na guerra do Vietnã, os Yankees foram capazes. Eles foram capazes, com a Operação Popeye, ou Operação Popeye em espanhol, de acabar com todas as plantações de Ho Chi Minh graças à alteração do clima. Na verdade, há relatórios de guerra, há relatórios das Nações Unidas. Isso não são invenções dos conspiracionistas. Se conseguiram isso em 1969, imagino o que podem fazer hoje. Então tudo isso é real. A gente vê o BOE, o Boletim Oficial do Estado, e vê que aparecem várias patentes para mudar o clima, vê que isso pode ser feito, e olha, não é de agora, mas desde 1980. Então, a primeira camada muita gente não alcança, porque não tem a honra e a coragem para perceber o mundo em que vivem, porque às vezes a ignorância é muito mais fácil do que encarar que você está em um mundo controlado por vilões de James Bond. Resumindo assim, depois a segunda camada, não, isso é por mais controle e tal, já, precisa aprofundar mais, mas a terceira camada ninguém consegue, não estou enganado. A guerra espiritual. O que você acha disso, hein? Eu estou 100% convencido. Sim, eu também estou 100% convencido. Hein? E se voltarmos ao mesmo, voltamos ao mesmo, hein? Se uma pessoa acha que isso é muito de filme, a única coisa que você tem que fazer é ir aos arquivos de Epstein, porque literalmente você pode ver como Epstein faz piscadinhas. A Val, por exemplo, tem contas bancárias que são chamadas de Val, sabe? Tipo, esse pessoal adora o demônio, entendeu? E na verdade isso me incomoda pessoalmente, porque o que mais me aproximou de Deus, porque eu não acreditava em absolutamente nada, eu era um completo NPC. Né? Até o evento de 2020 isso, né? E o 2020, foi o que me despertou, esse despertar que eu falei. Antes de perceber e dizer, caramba, eu estava uma droga, tanto fisicamente quanto mentalmente perdido. 2020 me despertou e vejo que muitos estão passando por isso agora, ainda mais com os arquivos de Epstein, que confirmam tudo e causaram grande impacto. Então, sabendo que essa galera adora o mal, o que me vem à cabeça é, caramba, se o mal existe porque essa galera está literalmente comendo bebês em porões e fazendo rituais. O Massocho acho que era alguém da realeza da Inglaterra. Tem um arquivo, tem um documento nesse caso do Epstein que eles estavam em um iate organizando uma festa. Não sei como posso descrever isso, mas eles abrem um bebê e comem o intestino. E isso está documentado aqui. E eles falam sobre isso nos e-mails, como se fosse algo completamente normal. Por que eles fazem isso? Porque adoram divindades demoníacas e, claro, se essas pessoas, que são as que têm mais poder, têm mais controle do mundo, adoram o mal. É isso que eu digo, pra mim. Me incomoda ter me aproximado de Deus dessa forma. Gostaria que tivesse sido pelo belo do mundo, mas acabei atraído por dizer, caramba, se existe o mal, tem que haver algo de bom, não é? E daí eu comecei a buscar o bem e olhar pra esse lado. É muito louco, né? Porque você para pra pensar e, claro, uma pessoa normal igual, que esteja ouvindo isso, que não tenha investigado tanto, parece coisa de filme, parece loucura, né?
Mas claro, tem que perceber que realmente existe essa terceira camada que você fala, essa guerra espiritual. Quando você passa da segunda, de querem me deixar fraco, querem me controlar, a questão é se perguntar, por que querem te deixar fraco? Por que querem te controlar? Sim, Pepo, quero falar com você. Você notou que todos esses esforços para nos afastar da carne, do sol e nos fazer usar cremes, porque é, é uma guerra cuja primeira fase foi nos afastar da fé, correto? O que você acha de uma sociedade sem fé? Não sei, já viu vídeos de pessoas fantasiadas de cachorro com coleira na rua? Você também se distancia de Deus, né? Além disso, essas pessoas não nos adoram, adoram o demônio. Eles querem te afastar de Deus, por isso fazem isso há anos. Transformando Deus em uma piada? O que acontece? Isso foi feito pelas pessoas mais poderosas, com mais dinheiro e empresas. Tal pessoa controla os meios de comunicação, controla Hollywood, controla a imprensa e qualquer pessoa pode ver os financiamentos que movimentam. E é que isso é público. O pior de tudo é que é público. Se você procurar, pode ver, claro, através de todos os meios que eles têm. Ensinam todo mundo que Deus é uma piada, que se olha pra esse cara de bata e barba branca que não sei o que, eles mostram isso como uma piada. Em todos os filmes mostram como se não fizesse sentido. Não, não, se afasta disso, irmão. Olha pra ciência. Sabe o que acontece? Que o ser humano precisa acreditar em alguma coisa, certo? Ou seja, todos precisam acreditar em algo. É impossível não ter fé. Quem diz não crer em Deus, tudo bem. O novo Deus do século XXI é a ciência. O Estado, o movimento LGBT, Todo mundo tem sua fé em alguma crença e se agarra a isso ao máximo. O que acontece? Se a sua crença é em Deus, isso vai te dar certos valores e você vai tender muito mais a ser uma pessoa melhor. Ou seja, muito mais a ser uma pessoa melhor do que se a fé foi em, não, estamos em uma rocha no meio da galáxia, onde há milhões de rochas girando e tal. Deus é uma piada. Então, bom, você tem 60, 70, 80 anos de vida, não faz sentido nenhum. Uma vez que você morre, tela branca, ou seja, tela preta. Faça o que quiser com a sua vida agora mesmo. E claro, você tem pessoas o mais afastadas possível de Deus fazendo o que querem com a vida delas. Porque elas vão para o prazer, vão para o hedonismo, não é? E você acaba vendo pessoas fantasiadas de cachorro pelas ruas. Agora, este ano tivemos os Therians. sabe de uma coisa? Eu me lembro que quando comecei com tudo. Podcast Red Pill. E eu fiz um reel que o Mazo dizia: você é um exagerado, exatamente assim, e todos os exageros que a gente dizia há 3, 4 anos. Hoje em dia, com os Therians, isso se tornou realidade, claro, então, e vai chegar um ponto em que a pedofilia vai se normalizar, vai chegar um ponto em que tudo vai. Mas eles pretendem. Já falei isso muitas vezes, senhores, mas busquem esse termo. Na Universidade de Nova Iorque apareceu na CNN um académico desses estudos de género da Universidade de Nova Iorque. Também dizia que queriam tirar a conotação negativa dos pedófilos e dos pederastas, então tinham que chamá-los Também pelo termo. MAPS. Eles se chamam MAPS, Minor Attracted Person, pessoas atraídas por menores. Depois temos aqui na Espanha, não me lembro do nome dele, um gordo ceboso, com barba, evidentemente em um estado deplorável de saúde física. Você olha nos olhos dele e não vê a luz de quem tem Deus na vida e que disse: eu acho que toda a pornografia infantil que já foi feita já aqui está gravada. Deem isso aos pedófilos para que, bom, pelo menos saciem seus. Claro, assim eles não saem pra pegar uma criança na rua, né? Tipo, já que isso está feito, então, bom, claro. Já que às custas do sofrimento de um monte de crianças, outros se deleitem vendo isso, que façam então. No final do dia, senhores, isso é muito simples. Temos que perceber onde estamos e estamos em uma época na qual não vale a pena ser morno. E a mornidão é o mal do mundo moderno, porque muitas pessoas têm consciência de que algo está errado, mas não têm coragem para falar sobre isso. Não estou dizendo para agir como Pepo e divulgar nas redes sociais, nem como muitas pessoas fazem. Jorge Dari, vi que você esteve com ele e faz várias coisas. Ou que cada um, a partir do seu próprio nicho, comece a divulgar, não é necessário. Mas se você sabe que existe uma verdade, e além disso não é uma verdade que foi dita por um artigo científico, é uma verdade que você sente dentro de si, que há algo que não funciona neste mundo. Seu dever, como já disse anteriormente na frase que agora é meu lema, é impactar aqueles que estão ao seu redor.
Você tem o dever moral de, se saiu da caverna, voltar e tentar tirar todos que puder, porque na mentira não há solução. Então, Pepo, eu quero te fazer a pergunta: o que te levou a divulgar? Que bom, cara. Como já te disse, meu despertar foi em 2020, né? Com o evento mítico. Claro, eu percebi que estou em um estado de saúde péssimo, que isso está me levando a ficar triste e deprimido, né? Porque naquele momento eu fazia, do ponto de vista de saúde e do que divulgo agora sobre saúde, eu fazia tudo errado, beleza? Eu era um cara que ficava até as 4 da manhã jogando videogame, praticamente não saía, não via a luz do sol. Minha alimentação não era a melhor possível, também não era a pior, mas eu não fazia exercício, claro. E de repente, eu estava em um momento da minha vida, também ouvia música super triste, né? O dia inteiro era assim, me induzindo, pois a música tem um poder que pode te afetar. Isso é um assunto enorme. Dá pra falar sobre a frequência que as elites colocaram e tal. É Mecha Ultra. Total. Depois a gente fala sobre isso, me interessa. Depois a gente fala sobre isso, beleza? Então, se você está induzindo pensamentos tristes continuamente na sua cabeça e ainda por cima no seu modo de vida, porque eu penso nisso, naquele momento eu não tinha nenhum motivo para estar deprimido na minha vida, sabe? Tem gente que, mano, perdeu um filho. E eu tô lá triste porque a minha namorada terminou comigo, sabe? Uma besteira assim. Aí chega esse evento, eu percebo que preciso melhorar. Minha saúde. É como se eu saísse da caverna. Melhorando minha saúde, entro nessa primeira fase. De pensar, caramba, que tem gente lá em cima que está se esforçando para que a gente fique mal porque isso traz benefício para eles. Vou me aprofundando, conforme os anos vão passando, vou treinando mais, entro na academia, boxeio, faço MMA, vou me aprimorando como homem, por assim dizer, adquirindo as habilidades certas. Também vou me aprofundando nisso, né? E chego à segunda camada, digo, caramba, não. Não, é que a nossa saúde está relacionada com a testosterona, que é o hormônio que faz com que um homem fique literalmente apagado, que não queira lutar, que não queira se rebelar, que obedeça super facilmente. Esses homens, esses artigos que você mencionou antes, se você é um homem com baixa testosterona, chega um médico e diz: não, olha este artigo, aqui diz que se você tomar sol, vai morrer de câncer. Um homem com baixa testosterona, ok, é o que diz um médico, tal. Um homem com alta testosterona diz: espera um momento, por quê? Ou sabe, você se pergunta, quer investigar, quer buscar a verdade. Poxa, você questiona, não é? E agora? Ao chegar, percebi que você só aceita líderes admiráveis. Também, correto, muito correto. E agora que este ano entrei na terceira etapa. Essa que dissemos que é a guerra espiritual, principalmente com a divulgação dos arquivos de Epstein. Naquele momento, eu já começava a divulgar sobre testosterona e saúde masculina. Porque, sinceramente, senti muito forte que tenho o propósito nesta vida de tentar ajudar a... Já que eu passei por essa fase de estar um lixo, deprimido tal, começar a treinar, me melhorar, me cuidar e ver como a sua vida muda, como você pode ser feliz como homem. Pensei, quero ajudar mais homens e passei a falar sobre testosterona. E quando saíram os arquivos, isso me deu um estalo na cabeça e eu disse, eu não posso estar falando sobre saúde nas redes sem mencionar por que estamos tão mal de saúde. Eu também tenho que comentar sobre isso. Foi quando comecei a falar sobre isso, as pessoas se identificaram muito com tudo isso. E até hoje estamos aqui, né, falando sobre testosterona, como estar saudável. Também citando que Bill Gates agora joga coisas sobre nós. Já falamos dos carrapatos e há vídeos de helicópteros soltando caixas de carrapatos perto de fazendas nos Estados Unidos. Agora está surgindo essa história dos mosquitos. Vou só comentar rapidamente para avisar sobre a próxima conspiração. Sobre isso dos mosquitos, porque eu... Sabe o que acontece? Como tenho muita coisa para fazer, já me afastei das pesquisas, senão fico maluco. Isso é totalmente normal. E isso também é outra coisa importante que toda pessoa que começa a entrar nesse mundo de conspiração, tal, deveria saber. Poxa, e aqui quer me deixar fraco, não sei o quê. Mas, como eu sempre digo nas redes, cortisol baixo. Tipo, não se estressa, beleza. Você não precisa se estressar, porque é algo que está acontecendo, é só assumir a responsabilidade e resolver. Então, se você está ocupado com a sua vida, também não precisa ficar sabendo qual que é a última conspiração que estão fazendo contra a gente e tal. Mas enfim, ainda assim eu te conto essa dos mosquitos. E isso é muito pesado. Porque na África, não lembro bem qual país, mas enfim, é um país que é comandado por um ditador, sabe? Não tem democracia nesse país. Bill Gates tinha uns laboratórios ONGs para ajudar, porque se você reparar, sempre, a desculpa é não, é que eu vou ajudar vocês por causa da mudança climática ou por causa de doenças tal.
Tome essa injeção que desenvolvi em 6 meses, pois essa doença é muito ruim. Eu estou te ajudando. Eles tinham laboratórios e ONGs nesse país na África. Eh, Esse ditador percebeu que os laboratórios modificavam geneticamente mosquitos. Me diz aí, para que você quer modificar geneticamente mosquitos? Se você já está modificando carrapatos para me morder e me dar alergia à carne, o que você pode fazer com mosquitos? Porque, claro, ser picado por um carrapato é relativamente complicado, né? Você tem que estar no campo, ele tem que te picar sem que você veja antes, porque normalmente eles ficam andando bastante pelo seu corpo até encontrar um bom lugar, aí te picam e ficam grudados. Agora, um mosquito, como é que um mosquito te pica? Quem nunca foi picado por mosquito na vida? Pois é, claro. E Amy, outro dia eu estava vendo uns vídeos que, assim como você vê vídeos de alguém soltando uma caixa de carrapatos no meio do campo, você vê um helicóptero que de repente abre as portas de uma caixa embaixo. E parece que sai um pó. Parece uma fumaça preta e você pensa, que loucura, o que é isso? Mas são nuvens de mosquitos. Isso é o que Bill Gates pretende soltar. Olha o número, 750 milhões de mosquitos só na Flórida para combater outra espécie. Como sempre, a previsão. Previsões. Ajudar você, não. É que vamos soltar 750 milhões de mosquitos para te ajudar com isso. Com outra espécie de mosquito que acho que tem aí, né? Tipo, pra essa ganhar espaço da outra e tal. Beleza, como quando você tampa o sol para me ajudar a frear a mudança climática. Qual que é a consequência para a saúde? Quais são os riscos para a saúde se metais pesados caírem em mim ou se mosquitos geneticamente modificados me picarem? O que pode acontecer? É uma loucura, cara. É uma loucura do caralho, cara. É uma loucura do caralho, de verdade. Eu não. É que chega um ponto em que a gente começa a acreditar. Eu não acredito em todas as conspirações, mas no final do dia essas são bem tangíveis, né? Dá para pesquisar. Antes você mencionou a rocha, você é terraplanista também. Eu não sou terraplanista 100%, tá? Mas tem algo que me faz dizer. Tem coisas estranhas, sabe? Porque, pô, você vê as coisas que a NASA publica e não precisa ser um gênio ou super esperto para perceber. Eu trabalhei, antes de me dedicar a isso, eu larguei meu emprego, mas eu trabalhava com pós-produção em cinema, tá? Ou seja, eu era animador antes, eu já vi muitos cromas e já vi muita coisa feita por computador. E se você vê vídeos da NASA, sim, Não. tem um monte de cagadas, não. Mas espetaculares. O que você diz, irmão? Se eles estão fazendo isso em um porão com uma tela verde, está muito bem feito, mas não conseguem evitar que algumas coisas escapem. Então, claro, uma vez que você percebe que tem coisas em que estão mentindo pra mim, isso me faz duvidar. Porque, veja, dizer que a Terra é plana pra mim parece uma ideia maluca, né? Porque vai contra tudo o que foi estabelecido desde então. Mas claro, alguns anos atrás também me parecia uma ideia completamente maluca. Que o evento de 2020 tenha sido algo provocado de propósito, que nos forçaram a entrar nisso. Ou que os Estados Unidos fossem controlados por uma elite pedófila satânica que comia bebês em porões. Anos depois, isso deixa de ser teoria da conspiração e se confirma. Então, eu não vou afirmar que a Terra é plana, mas vou afirmar que a NASA mente pra nós. Ou seja, isso é totalmente plausível. Concordo com essa afirmação, daí surgem as dúvidas. A NASA, de verdade, e os vídeos que eles publicam, já foi comprovado que tem muita edição, tem muita pós-produção e isso é inegável. Eu também estou nesse ponto, eu não acho que a Terra seja plana, mas no final das contas eu penso, por que diabos eles têm que mentir para mim? Por que têm que mentir para mim? Por que têm que me fazer acreditar em um monte de coisas que não são reais? Depois, sobre a Lua... Evidentemente, mano, isso deste ano foi uma puta piada, cara. Não, vamos lá, vamos pra Lua e tal. E bom, falando disso, isso me traz algumas discussões, né, com pessoas próximas, mas é o dever moral que você mencionou antes sobre as pessoas ao seu redor. Eu divulgo para tentar alcançar o maior número de pessoas, mas mesmo assim, se vejo que uma pessoa me rebate ou discute um assunto comigo, eu tento explicar, não, mas é por causa disso, sabe? Também sinto esse dever moral de fazer mais pessoas terem esse estalo. Com essa história da Lua, fica a dúvida. Realmente chegamos lá em 1969? Os 69. Pois é, irmão, a tecnologia se perdeu e ainda não conseguimos voltar lá. O que você está me dizendo? E olha, se você assiste aos vídeos, quer dizer, se você assiste aos vídeos de 1969, se nos vídeos de hoje você já encontra falhas, aquilo lá é de morrer de rir. Mas é de morrer de rir mesmo, tipo. E a cena que eu mais gosto de todas é quando eles decolam pra voltar. A Lua e conexão direta com lá. O que é isso, Bravo? Eu me contando, até hoje eles são incapazes. Até hoje eles são incapazes. Parece até um vídeo de zoeira, sabe? Tipo, te ligam
não tem nem delay, ligação telefônica para a Lua. E aí, já aterrissaram? Sim, isso aqui está sendo incrível e tal. Um grande passo para o homem, para a humanidade e tal. E aí você vê o enquadramento, que é o que mais me pega, porque para mim parece coisa de sitcom, sabe? Aquele enquadramento. Eles decolam de volta para a Terra, com uma câmera na Lua mostrando a partida. Ficou muito mal feito, horrível mesmo. Deixaram as câmeras. A tecnologia, sim, deixaram um astronauta gravando a cena para que eles voltassem. E depois eles voltam, pegam ele e aí já é. É brincadeira, tipo, é brincadeira. Não vou te dizer que a Terra é plana, cara, nada disso. Mas vou te dizer que o negócio de 1969 é ridículo. Qualquer pessoa jovem hoje em dia, que está acostumada a ver filmes e efeitos especiais de hoje, vê isso de 1969 e ri. Tipo, isso é uma piada. E aí a viagem pra Lua de... Não, vamos dar a volta ao redor e voltar. Tem um monte de falhas, ou sabe o que acontece? Que se, por exemplo, você me mostrasse, porque tem tecnologia de sobra para fazer isso. Por exemplo, isso eu vi alguém dizendo nas redes sociais e achei incrível. Me mostre algo tão incrível e real que eu não consiga dizer que você está me enganando ou mentindo. Ou seja, se você está no espaço, mostre um vídeo com zoom do espaço até a Terra. Sempre mostram a mesma coisa, o mesmo ângulo e tamanho da esta. Na verdade, dá pra ver que a NASA também já foi pega usando as mesmas fotos em 2015 agora, 2026 usam a mesma foto, pra te mostrar o que se vê de fora. Porra, usam câmera, que tecnologia pra isso tem de sobra. E dá zoom na parte de baixo da Terra, né? Me mostra a Austrália que tá aqui embaixo, e me mostra um avião voando de cabeça pra baixo por baixo da Terra, me mostra ele ali passando, dando a volta na parte de baixo. Se você me mostrar isso, eu falo, porra, que maneiro, a Terra é redonda mesmo, pronto. Era sobre IA, fique atento. Tá, beleza, O assunto da IA, é isso. nem por isso, sabe? Nem por isso. Sim, você me entende e sabe o que quero dizer. Voltando um pouco para a guerra espiritual, por que que você acha que Deus é o mais atacado ou não? O único Deus que existe. A religião que mais se ataca. Sim. Cristo Rei é a figura de zombaria nos videoclipes musicais, é a figura de zombaria nos Jogos Olímpicos de Paris, é a figura de zombaria. Não se ataca o Islã, não se ataca Buda, não se ataca nenhuma outra religião, ataca-se o cristianismo e o maior estandarte do cristianismo, que foi a Europa, antigamente chamada de cristandade. Pois é, voltando ao que te disse antes, o que mais me aproximou de Deus foi ver o mal, não é? Como sou uma pessoa, como já te disse, estou o tempo todo me perguntando por quê, né? Tentando seguir, puxar o fio, a verdade, me questionando por que isso, tal. Claro, você recebe a pergunta e surge exatamente o que você disse. Por que nenhuma religião é atacada como o cristianismo, né? Está sendo ridicularizado em todos os filmes. O lance das Olimpíadas foi uma piada, né? Faz pouco tempo, Olimpíadas de Inverno na Itália, acho que foi isso. Simbologia satânica por todos os lados. É tudo contra a figura de Cristo, né? Então você começa a investigar, continua se perguntando por quê? E você chega à conclusão de que, bom, a crença, a religião desse pessoal que forma a maioria dos multimilionários, essa gente gananciosa de quem a gente estava falando, que lucra em cima de você e do seu, eles têm a crença de que Cristo está literalmente no inferno, ardendo em fezes, e que a Virgem Maria era uma prostituta. Prostituta, enfim. Você está falando do Talmud? Correto, correto. Bom, eu convido qualquer pessoa a ler o que está escrito no Talmud e tirar suas próprias conclusões, porque o que se diz no Talmud sobre as pessoas que não pertencem a essa religião Goi. somos gois, goim, somos gado. E claro, uma vez que você lê o Talmud, é aí que você passa da fase 1. Então, você pula direto para a guerra espiritual e diz: caramba, é por isso. Eles consideram que nem somos humanos, que somos gado, que somos animais. É isso. Existe literalmente um verso no Talmud que diz: se você se senta para comer com um goi, é como se estivesse se sentando para comer com um cachorro. Você entende o quê? Aquilo da ilha de Epstein, para eles não é nenhuma loucura. Porque, bem, é que existem certos versos de não sei, você pode fazer algo com um goi de 3 anos e não acontece nada. Quer dizer, isso é tipo, você diz, que porra você tá me contando, né?
Que loucura é essa? Ou uma pessoa dessa religião pode fazer, literalmente, existem versos de todo tipo direcionados aos góis. Você pode roubar e não precisa devolver. Não é obrigado a ajudar se estiver em perigo. Se matar, nada acontece, pois é um animal. Você pode estuprar uma goi, mas não pode se casar com ela. E claro, tudo isso eles sempre vão negar pra você. Porque também existem outros versículos que são sim, sim, sim. Uma pessoa dessa religião que ensina a um goi o que ensinamos no Talmud é equivalente à morte de todas as pessoas dessa religião. Porque se os góis descobrissem o que ensinamos sobre eles, viriam atrás de nós, de vocês. Uma vez que você chega a esse ponto, você passa diretamente para a guerra espiritual. Percebe porque o alvo sempre é o cristianismo, porque é Cristo. Mas por que Cristo? Ainda não entendi. Aí é onde vai chegar. Literalmente, o Messias dessa religião vem à Terra quando a Europa cristã, a cristandade, como você disse, cai. Ou seja, você está me dizendo que o seu Messias é literalmente o anticristo. Pum. E aí você pula direto para o motivo de adorarem figuras como Baal, como Moloque, que são divindades demoníacas. E por que estão contra Cristo? Me dá. O que você acha? Que desfecho isso vai ter? Qual você acha? Qual é a sua visão, Pepa? Pepo? Sabe qual é a coisa? Que nossos antepassados vêm nos alertando sobre isso a vida toda. Mas O que você quer dizer? eles fizeram isso extremamente bem. Ou seja, em termos de se estamos em uma guerra espiritual, eles estão nos dando uma surra agora que é de lascar. Eles estão nos destruindo. Eles estão nos destruindo, né? Estamos totalmente humilhados. Porque eles são muito bons no que fazem. Porque representam literalmente o demônio. Tipo, quando eles adoram o demônio, agem como ele. Nunca vêm de frente, sempre mentem pra você, te enganam, enchem sua cabeça de lixo, te afastam de Deus, te afastam dos seus valores, beleza? E pervertem literalmente a sua cultura. Para te dar um exemplo, a pessoa desse grupo de pessoas de quem estou falando, que está ainda mais envolvida na pornografia, literalmente. Reconheceu que ele trabalhou, investiu e melhorou absurdamente tudo o que é a pornografia, tudo o que desencadeou. Hoje, o pornô, a página amarela, está em todo lugar. Uma criança de 13 anos baixa o Instagram e já vê memes da página amarela. É uma loucura. Literalmente, cito textualmente, nós odiamos Cristo, então estamos dentro da pornografia para perverter os valores dos cristãos. Eles introduzem isso na Europa. Em países cristãos, Eles também estão por trás da ideologia de gênero, feminismo, de tudo. Comunismo, também do comunismo. Eles também estão por trás de absolutamente todos os fatores. Ideologias, movimentos ou movimentos que se encarregaram de destruir completamente os pilares da civilização cristã ocidental. correto. E é o que eu me referia. Muita gente não percebe isso. Claro, mas pessoas do nosso lado, a princípio, Você acha que é loucura. E voltamos ao mesmo ponto. É um filme. Mas o ponto final é entender o que há nos arquivos de Epstein, como eu disse, e no Talmud. Se você lê o que eles dizem sobre você, mano, que eles estão falando sobre você, que você é goi, você é goim, e isso eles dizem sobre você, e ensinam isso desde crianças, e eles estudam pra valer, são super religiosos. Assim, você pode ver perfeitamente vídeos de crianças bem pequenas que quando um cristão passa por ali, elas cospem nele no país delas, e que odeiam de morte. existe muito mais convivência entre muçulmanos e cristãos do que existe, 100%, 100%. Não existe 100%, 100%, não existem pessoas. No Líbano não há tantos problemas entre cristãos. Não existe pessoa mais racista do que esse grupo de pessoas. Não, isso não existe. Na verdade não pode. Eu digo isso para muitos, mas não aceitam. Um muçulmano tentará te convencer de que sua religião é correta e que você se junte a eles sem se importar com sua cor de pele. Eles até imaginam que brancos ou cristãos ocidentais possam se converter à religião deles, pois acreditam que ela é verdadeira. E ela precisa ser expandida. Eles estão enganados, mas você sempre será bem recebido. Por outro lado, você não pode se tornar judeu. Você não pode. Eles não aceitam você.
E quando te dizem que sim, é isso, não, sim. Gois. Por isso há vídeos de alguns dizendo não, venham para nossa religião e tal. Nada disso. Eles sempre te verão como animais. É algo de nascimento para eles. Do ventre de uma mulher. Do ventre de uma mulher. Ou seja, sim. Ou seja, é de nascimento. Pronto. É isso, não existe pessoa mais cheia de ódio, racista, segregadora do que esse tipo de gente. Do que os sionistas. Claro. Te digo, tem que ter cuidado, pois estou falando com um judeu chamado Daniel Chapin. Não sei se você já viu, não faço ideia. Ele tem muitos seguidores e vou fazer um podcast com ele. Que bom. Mando um abraço para ele porque ele acha que odiamos judeus, mas isso é mentira. Não odeio ninguém. Agora, eu não posso ignorar um padrão. É como quem vê. Olha, essa esfera se move para cima, para baixo, para cima, para baixo, e só porque para cima, para baixo, para baixo, para cima, para baixo, isso incomoda alguns, eu teria que negar o que meu julgamento e o que meus sentidos percebem com total clareza, sem estarem nublados. Convido o Daniel para conversar aqui sobre essas coisas incômodas, porque realmente não consigo. Mesmo que meus sentidos, devemos lembrar que fomos programados a rejeitar essa informação. Sim, ou seja, fomos programados de forma muito forte para rejeitar essa informação com o Holocausto, com a Segunda Guerra Mundial, claro, com tudo isso. O que acontece? Que se hoje as pessoas estão rompendo esse bloqueio, não é por um ódio intrínseco que tivemos ou que nasceu em nós de forma infundada. Talvez seja porque existe um padrão de comportamento e se você segue o rastro do dinheiro, segue o rastro da Paramount. Chega ao mesmo ponto. Por que não convidaram Sean Strickland para o UFC? Não convidaram Sean Strickland ao UFC por suas críticas a Israel e Donald Trump, que é a puta de Israel. E o único campeão norte-americano no UFC Fight Freedom não foi convidado para a Casa Branca. O único campeão que o UFC tem. E aí você se pergunta, caramba, por quê? Porque você vê quem é o dono da Paramount, quem está realmente por trás do UFC e tem antepassados cujos avós remontam a grupos paramilitares que lutaram contra os palestinos e cometeram verdadeiros massacres lá. Depois você começa a olhar, ei, por que estão banidos da Disney e da Apple? Você começa a puxar o fio e todos têm o mesmo padrão em comum. Agora, existem muitos judeus antisionistas. Sim. Então é preciso ter muito cuidado e ser responsável com o discurso para não colocar todo mundo no mesmo saco. Porque o problema é o sionismo, não é a religião. Porque há judeus que são completamente anti-talmúdicos, que seguem apenas a Torá. É preciso ter cuidado e ser responsável. Porque eu quero ser responsável, mas ao mesmo tempo ser responsável também não é. Não vou dizer isso porque talvez acabemos de novo como no ano de 1940. Bom, não exatamente. E o mesmo que eu digo para os mouros e árabes que estão aqui. Se você não quer que se espalhe mais ódio dos autóctones contra os imigrantes que vêm do norte da África, vocês têm que se unir à população autóctone e dizer que não queremos essa gente aqui roubando e estuprando. Dizer, Nata, nem todos somos iguais não ajuda. Na verdade, isso exacerba esse sentimento de ódio com a questão dos sionistas e dos judeus. Dizer, nem todos somos assim, não, nós nem todos somos maus não ajuda. Aprofunda. É importante quando o livro deles manda que mintam para nós o máximo e não podemos descobrir. Então, se você disse que não é verdade, tudo bem. Mas te ensinaram desde pequeno, lendo esse livro, que você deve mentir para mim porque sou tal pessoa e não posso saber disso. Por isso, é normal que minta para mim, certo? Sei que há pessoas fora do Talmud e, quanto à Torá, não tenho ideia. Então prefiro não comentar sobre o que não conheço. Mas pelo que eu vi do Talmud, eu sei que qualquer pessoa que desde pequeno tenha lido o Talmud e acredite no Talmud, nos odeia de morte. Quer dizer, bom, não é que não nos odeiem, eles odeiam mesmo. É que nem... Eles nos consideram humanos, sabe? Somos animais. Quer dizer, literalmente, eles nos veem como algo totalmente inferior. E quando vier o Messias deles, cada um vai ter 2.000, 2.700, não lembro qual era o número, mas era um número exagerado de servos. É prometido a eles que quando o tal vier, eles terão, e claro, os servos deles somos nós. Que somos? Pois é que... Olha, vamos falar claramente. O que eles controlam detém o monopólio da economia, dos bancos e da emissão de moeda. Não há nação soberana no mundo, talvez apenas China e Rússia. Nada mais. Essa é a pura realidade.
Por isso esse desejo de destruir a Rússia, por isso esse desejo de destruir a China, que olha, não é que eu apoie as políticas chinesas, mas pelo menos eles são soberanos. Pronto, quem controla são os chineses. Nós somos controlados pelos Rothschild, nós somos controlados pelos bancos. E as pessoas acham que votar na direita ou esquerda vai mudar algo. O problema também, existem políticas melhores? Acredito que sim, mas nada se resolve sem combater a impressão de moeda. O dólar é o inimigo do mundo, o olho e a pirâmide que tudo vêm, controlados por essa família. Essa família que, se vocês pesquisarem, tem ações da Reserva Federal, que é o que determina o preço do barril de petróleo através do dólar, é uma instituição privada controlada por esse pessoal. Senhores e senhores, isso não é filme. Você conhece a do Titanic? Isso sim é filme. A do Titanic faz todo sentido, na verdade. E ainda quando a pessoa sabe o que acontece... Quem não conhece a do Titanic, deixem aí nos comentários. É que, sabe o que acontece? Como eu estou acostumado a fazer lives, eu falo, comentem aí e tal. Do Titanic eu realmente conheço. Sinceramente, acho que foi isso mesmo que aconteceu. Você quer contar? Beleza, bom, pra resumir, né? Outra coisa que você pensa, meu Deus, parece um filme, como isso pode acontecer? Depois você olha os arquivos históricos e pensa, foi assim mesmo. Resumindo, algumas famílias muito poderosas queriam criar o Banco Central Americano. Vamos mencioná-las, desculpa, eu vou te ajudar a contar essa história. JP Morgan, Rothschild, DuPont e Rockefeller. Correto. Essas famílias queriam criar o Banco Central porque a quantidade de poder que iam ter ao controlar o dólar perfeitamente é uma loucura. No entanto, outras famílias muito poderosas se opunham à criação, não queriam. Que coincidência que um dos navios transatlânticos vai partir? 1900. 1912 saiu o Titanic, que na verdade nem era o Titanic, porque a empresa tinha 4 navios e pegaram o mais antigo. É isso que te faz pensar, tipo, eles sabiam muito bem que iam afundar o navio, pegam o mais antigo que precisava de reparos e dizem que esse é o Titanic. Eles apagam o nome que o navio antigo tinha, colocam o Titanic por cima, mesmo que o Titanic fosse um dos 3 navios novos, e dizem, vamos fazer esse cruzeiro tão maravilhoso. Vamos convidar todas as famílias super ricas para essa experiência incrível, vamos atravessar juntos. E quem embarca nesse navio são as famílias que eram contra a criação da Reserva Federal. E na verdade, acho que JP Morgan também ia embarcar com eles porque era quem estava ajudando. E os Rothschild, e no último momento surgiu um imprevisto enorme, não posso embarcar. Aproveitem bastante a viagem. Até logo. Unicever. Imitando, coloquei um rojão embaixo do. Coloquei um. E o navio se moveu. Vocês sabem o que aconteceu? 1912. Naufrágio do Titanic em 1913, criação do Federal Reserve, 1914, Primeira Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial. Se você pesquisar bem e se aprofundar bastante, percebe que isso foi uma guerra promovida por banqueiros. Não há motivo para isso. Na verdade, a Alemanha tinha a guerra ganha e a Alemanha perde a guerra. Pois bem, é que é uma verdadeira historinha, bastante curiosa, porque vários alemães dentro da Alemanha começam a enviar cartas simulando a pressão das famílias. Sofriam muito nos frontes mesmo após conquistar todas as posições. Isso gerou ressentimento posteriormente na segunda. As segundas em 1917. Os Estados Unidos entram porque esses banqueiros, os Rothschild, dizem para a Inglaterra: olha, a Alemanha está pegando pesado com vocês, hein? Capaz de a Alemanha ganhar a guerra contra vocês. Quer que eu envolva os Estados Unidos? Inglaterra? Coloque os Estados Unidos, pois a Alemanha vai me derrotar. Você assinaria este papel reconhecendo apoio à criação de um Estado na Palestina? Isso é, 1917. Os Rothschild assinando o tratado... não lembro o nome. O Decreto de Balfour. Correto? E a Inglaterra, a partir daí, apoiou, envolve os Estados Unidos, vence a guerra, e a partir daí a Inglaterra apoiou a criação desse Estado, e defendeu isso com unhas e dentes. Certo, hein? O negócio mais lucrativo da história é a guerra, e os banqueiros sabem disso há muito tempo. Você lucra financiando ambos os lados, que precisam te pagar. Mesmo quem perde continua te pagando, pois você segue fornecendo dinheiro. Para que ele se recupere, tem que te pagar uns juros absurdos, e além disso, quem ganha tem que te agradecer, porque foi você quem financiou para que ele ganhasse e também te paga.
Ou seja, a quantidade de dinheiro que se tira de uma guerra, qualquer guerra que você veja hoje em dia. Se você se pergunta por quê e começa a investigar, acaba pensando, que diabos? Tinha gente na Segunda Guerra Mundial. Tinha gente financiando os dois lados. Aí você pensa, mas esse lado odiava muito aquele e queria acabar com eles. E depois você investiga e vê que estão financiando eles. Caramba, mano. Então aí tem muita coisa e como eu te disse antes, nossos ancestrais vêm nos avisando que isso acontece. 1000 anos, pelo menos. Expulsos de 111 países, já estamos agora. No último ano foram expulsos da Tailândia e das Maldivas também. É que. E olha a sequência. Vamos, a sequência agora. A sequência: 12.900 e 12 naufrágio do Titanic, toda a resistência morre e a criação do Federal Reserve. O Federal Reserve é criado em 1913. 1913. Em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial, na época conhecida como a Grande Guerra, e em 1917 é assinada a Declaração Balfour, sob pressão, que é assinada e dirigida ao estimado Barão de Rothschild. A Inglaterra já prometeu apoiá-los na criação do Estado de Israel. Depois já podemos até ir para Kennedy. O único presidente dos Estados Unidos que se opôs ao Banco Central. Queria fechar o Banco Central, que tinha fechado. Queria desafiar o Federal Reserve e o programa nuclear israelense. Correto. E o único que não foi ao Muro das Lamentações. E ele faz um discurso semanas antes de morrer, dizendo: existem forças obscuras e sociedades secretas estão tentando tomar a liberdade deste país por interesses econômicos. E escravizar os americanos. Meu dever é tentar impedir as duas forças. Depois explodiram a cabeça dele. Senhores, sabem que acabei de me propor uma coisa. Vou fazer um documentário. Que bom, né? Ou seja, enquanto estou tendo essa conversa, porque no final das contas eu considero que preciso dedicar tempo para explicar isso de uma forma muito mais detalhada e costurar tudo direitinho desde toda a sequência de dados, trazendo informações. No fim das contas, cara, estou cansado e esgotado desse formato Red Pill, já não me interessa. Eu comecei toda essa divulgação com uma ânsia de busca pela verdade. A verdade me levou a um lugar, e se a verdade no futuro me levar para outro, terei que mudar, como já mudei antes. Não devemos nos apegar às ideias, pois são passageiras, as convicções sim, são eternas. O que não faz sentido, sob nenhuma circunstância, é tentar convencer os outros sem fazer um trabalho muito rigoroso de... Vamos mostrar isso em um documentário de 45 minutos e explicarei para vocês. A teoria da conspiração, que na verdade começa a ser chamada de conspiração, conspiranoicos e conspiração, conspiracionistas. Inventado pela CIA. Termo inventado pela CIA para calar e desacreditar aqueles que diziam que tinha sido o próprio governo que matou Kennedy. Sabendo que é assim, com Lyndon Johnson por trás e tudo mais... Quero que vocês deixem nos comentários se gostariam que eu me dedicasse a fazer documentários, explicando essas coisas e entrevistando comunistas, nacionalistas, pessoas de todos os tipos e de todas as ideologias, para que vocês vejam que no final das contas todo mundo converge na mesma coisa, e é que o mal do mundo está focado no dinheiro e em quem o controla. Essa é a realidade. Pepo, algo para a gente ir encerrando, né? Algo com que você queira finalizar, alguma mensagem que queira mandar para o público. Espero que bastante gente assista a esse programa, porque realmente foi bem divertido. Gostei muito da conversa. Gostei muito dessa coisa das ideias, sabe? Que elas vão mudando, vão se transformando e principalmente falando sobre o Red Pill, que, bom, não falamos muito sobre isso, mas você também pode ver isso como um despertar, né? O Red Pill. Por exemplo, para mim foi a saúde. Perceber que eu deveria estar mais saudável. E o Red Pill, que é um tema relacionado a mulheres, quando estourou em 2020 também foi por aí. Se você se pergunta por que a mulher moderna odeia o homem moderno, por que estamos em conflito? Você volta ao mesmo ponto, está tudo conectado, não é? Sim, tudo está ligado. Eu gostaria que o espectador levasse essa ideia de que quanto mais saudável você estiver, e principalmente como homem, quanto mais saudável você estiver, mais alta será sua testosterona e mais clara será sua mente, certo? Mesmo pessoas saudáveis e com testosterona alta podem passar o dia rolando o feed, vendo séries e enchendo a mente de besteiras, ficando totalmente distraídas.
Mas se você reúne essas características e começa a se perguntar o porquê das coisas, simplesmente pare de engolir tudo o que te empurram. Digo, por que isso acontece? Por que esse evento? Por que essa guerra? Por que qualquer coisa, não é? Cada um vai formando as próprias ideias, que é o que todo mundo deveria fazer hoje em dia. Por isso é ótimo que você traga convidados de todos os lugares. Traz um judeu muito gente boa para falar da situação dele, para falar o que ele acha tanto da Torá quanto do Talmud, para falar sobre isso. Já trouxe o cabalista Raul Duran, meu amigo e muito potente. O ódio não leva a nada, pessoal. É importante conversar com todos. Concordo com você. Literalmente. E estamos falando de loucuras autênticas, né? Não diga isso, porque se a gente começar a falar que o que estamos dizendo são loucuras autênticas, parte do público vai achar que realmente são. Falamos verdades que parecem loucura porque muitos não estão prontos para encarar verdades incômodas. Correto, não tiro nenhuma vírgula do que você disse. Falando só verdades, Que podem ser vistas como loucura absoluta. Eu simplesmente espero que esse podcast faça sentido pra mais de um. Que tenham esse despertar e que, porra, que como homens comecem a cuidar da sua saúde, que assumam a responsabilidade, que parem de colocar a culpa nos outros. Por exemplo, o movimento Red Pill no começo até me agradou, mas depois me afastei porque pensei, não, cara, você está colocando a culpa o tempo todo na mulher. Por que as mulheres hoje em dia estão desse jeito? Porque os homens hoje em dia são muito fracos. E isso permite que a mulher se torne. E tem tem um monte de homens, cara, que pegaram minha mensagem no programa e fizeram algo positivo com a vida deles, e tem outros que simplesmente alimentaram um ressentimento, Deus, sem conseguir entender que as mulheres também foram completamente condicionadas, completamente manipuladas, e que você não pode culpar o grupo inteiro, você tem que analisar as causas e tentar lutar contra elas e, acima de tudo, dar o exemplo. Porque tem muito homem verme de merda que quer uma mulher de alto valor, tradicional, quando ele mesmo é um barrigudo de merda. Então você não pode ser esse homem. Você tem que ser o homem que está em condições de exigir, que está em condições de ter limites, que está em condições de ter padrões. E infelizmente muitos homens estão com um ressentimento recalcitrante ali, terrível. E eu digo, eu em certa parte te entendo, mas esse não é o caminho para você se tornar quem está destinado a ser. Este não é o caminho para a sua melhor versão. O seu caminho passa por crescer o máximo possível em todas as áreas da sua vida, em não focar no externo. Olhe para dentro de você, dê 100% do que tem para se elevar, ser mais forte, ter mais conhecimento e contribuir mais para a sociedade, que é o objetivo final de todo homem, proteger e servir aos outros. Aí sim você pode dizer, caramba, sou tudo isso e não encontro. Aí eu poderia chegar a te entender, mas até esse momento, pare de se fixar nas mulheres. Pare de se fixar nas mulheres. E se aparecer alguma mulher de valor, se aparecer alguma mulher boa, alguma mulher que te acrescente, alguma mulher que te ajuda a alcançar essas metas no caminho, agradeça a Deus porque elas são raras, é verdade, mas também são raros os homens que valem a pena. Seu trabalho não é olhar para os outros, mas sim focar em você, olhar para dentro e fazer tudo o que eu disse anteriormente. Nada além disso. O importante é assumir responsabilidade como homem. Como você vai estar? Gordo no porão, comendo Doritos e dizendo: hoje em dia as mulheres não prestam? Sim, realmente as mulheres de hoje em dia não são tão tradicionais como antigamente. Porém, os homens antigamente, mano, iam pra guerra lutar pela sua mulher, pela sua família, pelo seu propósito, e você está aí comendo Doritos nesse lugar. Não estou dizendo que temos que ir pra guerra, né? Que isso também é algo que agora se fala muito, mas, mano, o mínimo é que você seja o mais forte possível em todos os aspectos. Sim, temos que ir para a guerra, mas a guerra é contra nós mesmos, a guerra é contra a nossa preguiça, a guerra é contra a nossa luxúria, a guerra é contra o nosso orgulho, a guerra é contra a nossa gula, a guerra é contra nós mesmos, todos os dias ao acordar. Porque no final do dia, a liberdade é a capacidade de decidir fazer o bem todos os dias. Isso para mim é liberdade. Então você tem que se dominar, você tem que dominar seus demônios internos. A guerra é contra você mesmo, a guerra é contra seus demônios. O ser humano, eu considero que tem uma dualidade. Você é capaz do melhor, mas ao mesmo tempo é capaz do pior, dadas as circunstâncias. A guerra é constantemente entre o bem e o mal que habitam em nós. E essa guerra tem que ser vencida todos os dias. Portanto, o homem tem que continuar sendo um guerreiro e essa é a guerra que ele tem que vencer. Correto, totalmente. Não temos guerra física na linha de frente, mas precisamos acordar todo dia pensando: como evitar o demônio hoje?
Ainda mais em uma época em que ele está tão presente, pois como já falamos, já comentamos que ele está muito presente. Mas sim, bom, resumindo um pouco, quanto mais saudável você estiver, mais cuidado você tiver, mais forte você for, prover, se responsabilizar por tudo que é seu, por tudo que é da sua família. Isso é o básico, 100% básico. Você vai ser um homem melhor e Você vai obter melhores. resultados. Você vai obter melhores resultados, sim, tanto como uma mulher melhor quanto no que você se propuser. Pepo, foi um grande prazer ter você aqui. Agora você já tem um amigo e companheiro de batalha. Espero que possamos treinar e fazer sparring juntos. Quem sabe um dia conseguimos combinar. É isso, pessoal. Até o próximo episódio de A Fábrica. Um prazer absoluto, senhor.